Oi, gente, tudo bem? Estou fazendo a intro do vídeo porque eu não fiz. No dia que eu gravei, eu não fiz. Então vamos lá. Hoje é um vídeo bem diferente, tá? E ele foi dividido em duas partes, porque senão ele ia ter 1h10. Sem condição de vocês assistirem um documentário desse. Basicamente é o seguinte: no dia 6 de julho, que foi o último dia de aula, né? A gente teve uma aula de atividade embarcada sobre atividades que a gente faz quando tá embarcado. Acho que é um pouco explicativo. Só que como a gente não teve a saída de campo, né? Então os professores prepararam essa aula pra gente ver, né? Ter contato com os equipamentos, com as amostras, enfim, como que a gente faz todos esses processos. Então, mas aí hoje é dia... Hoje é dia o quê? Hoje é 28. Hoje é dia 28 e os professores postaram que eles já decidiram, eles já remarcaram essa saída de campo, que vai ser na semana do dia 7 de setembro. E aí a gente vai um dia pra Santos, embarca, faz coleta, enfim, brinca ali com os equipamentos, faz um negocinho e volta. Então é bate e volta, então vai ser um dia só que eu também vou gravar pra vocês. Então, é o seguinte... No vídeo de hoje a gente tem a primeira parte. O vídeo ele tá numa ordem cronológica do que aconteceu na aula, tá? Mas não é necessariamente o que acontece dentro do barco, tá? Existe uma logística de fazer as coletas e tudo mais. Mas enfim, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Esse é um vídeo que eu resolvi gravar ali no começo da aula mesmo, porque vocês conseguem entender um pouquinho do que a gente faz quando a gente tá embarcado. Então a gente consegue fazer 1 bilhão de coisas dentro do barco, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like. Like é ótimo. Deixa o like. Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade. Deixa aí nos comentários também. Compartilha pros seus amigos, porque, gente, isso é muito legal. Tipo, a aula é riquíssima, riquíssima de informações, tá? Então, fiquem aí com a primeira parte do vídeo. Até o próximo. Coleta de sedimento. Coleta de sedimento para quê? Análise granulométrica. Então, ou para análise propriamente dita do sedimento, para quem trabalha com geologia marinha, ou para que mais? Amostrar organismos bentônicos, bentos. Bentos tem de fundo duro, fundo mole. O que é fundo mole? Areia, lama. E para cada um desses objetivos, nós temos aparelhos específico. Nenhum serve para tudo, cada um serve para alguma coisa, tá? Então aqui, eu e o Luiz, a gente vai demonstrar para vocês como é que é uma coleta de organismos bentônicos de sedimento mole, consolidado, areia, porque nos interessa quem vive lá, né? Então esse trabalho de ecologia, a gente precisa saber quem vive, como vive e por que vive. Como futuros oceanógrafos, quanto mais a gente amostrar ambientais, fatores ambientais, melhor. Como são organismos de bentos, o que nos interessa mais propriamente dito são as características do sedimento, granulometria, matéria orgânica, recursos alimentares, tá? Então, em barco existe todo um procedimento, estamos embarcados. Ressalto que isso é uma amostragem indireta. Nós estamos lançando o pegador, esse aparelho é pegador de fundo, pegador do tipo Vanguinho. A gente está jogando do barco, então é uma coleta indireta. O que seria uma coleta direta? Ir lá Ir lá. O que é ir lá? Até o fundo. Mergulho livre. Então estou amostrando diretamente. Isso daqui é amostragem indireta. Um barco parado ou barco andando? Parado. Paradíssimo, tá? Então, de nada vai adiantar se a gente para o barco e não anota nada. Então, coordenadas geográficas, profundidade, tudo. Fazer um perfil de CPD, vocês vão ver aí. Perfil de temperatura, sanidade, tudo é importante. Mas sempre vai ter que ter pesquisadores anotando tudo, tá? Então, o que a gente vai demonstrar para vocês? Como é que é a coleta no embarque, né? E como é que é o processamento das amostras. Nos interessa trazer esse mundaréu de areia, de lama para cá? Sim. Imagina a quantidade de frasco, de amostra, né? Imagina trazer para São Paulo, não dá. Se a gente está trabalhando com fauna, infauna bentônica, a gente quer só os bichinhos. Então
barco mesmo, na embarcação mesmo, a gente peneira a amostra para lama, areia, embora, o que for embora. E a gente traz o mínimo possível de amostra para cá, tá? Mas então, vamos demonstrar primeiro o equipamento, depois eu falo aqui do processamento. A gente se divide para vocês mexerem no aparelho e depois eu falo um pouco do processamento, ok? Ó, então, agora, parte, vamos dividir em 3, tá? Parte daqui pra cá fica com o Luiz e parte vem comigo. Então, Tá? Vocês vão... tanto faz. Vai. Aqui, ó, pessoal, aqui a gente tá falando numa... Esteja até relacionado aqui à numeração da atividade. Cada atividade terá o seu detalhe, então você vai começar sempre depois da coleta de redes, da coleta água, tá? Depois a gente começa a trabalhar o procedimento, que aqui vai levantar o material de suspensão, vai trabalhar as leituras. E aí, em alguns momentos, a gente tem a situação em que a gente faz a rede ou vertical, ou a gente faz horizontal circulando. Então, às vezes, a gente meio que por uma etapa, já que o barco está parado ativo, a gente termina a rede vertical, faz o lançamento do produto, e aí depois que puxar isso daqui, aí continua a etapa. Faz a rede, joga uma rede horizontal, e aí vocês terem uma ideia de entender, né? Pô, chega no barco e já vou começar a fazer um segmento, né? Ele tem lá a sua sequência para trabalhar. Ó, prontidão, o que eu falo? Vanvinho, oferece alguns riscos. Então, se eu for manipular esse cara independente do tamanho ou do peso, as condições podem deixar ele, de certa maneira, um certo risco. Se eu estou com a mão molhada, de trabalhar já pronto, eu vou estar com a pele sensível, se eu pegar esse cara, de qualquer maneira, ele vai escorregar, ele pode estar desarmado, mas aí eu pego por aqui, ele vai escorregar e isso daqui vira uma lâmina. Eu já me machuquei, então a primeira questão para esse cara é segurança, tá? Qual a maneira correta de trabalhar esse cara? Para armar, é diferente. Quando ele está aqui, a gente vai levantando, ó, aqui é uma haste, tá vendo? Isso daqui eu vou levantando, ele levanta essas duas hastes aqui, ó. A ideia é levantar e travar. Maneira correta de segurar por baixo. Seja sozinho ou sejam dois. Cada um pega de um lado, ou então eu vou pegar ele por aqui. Se alguém for, por exemplo, puxar, ajudar com o cavalo, ao invés de eu tiver uma foto, eu vou apoiar por aqui e a gente vai transferir, porque se eu balançar e ele escorregar, eu só solto ele no convés e não acontece nada. Mas se eu estiver pegando de uma maneira errada, por aqui ou assim, a hora que ele soltar aqui, ó, ele vai morder minha mão. Aqui e aqui. Ai. Então, a maior questão aqui é segurança. Tá? Voltando, para armar, vou levantar e vou manter ele aqui, ó. Tensionado. A ideia é que esse cara tem uma queda longa. Então, se ele tiver em 10 metros, pode ser uns 3 metros, 4 metros normal. Ou soltar em queda livre e deixar a água dar uma segurada. Ele vai bater no fundo. Vocês ouviram o barulho? Sim. É que essa haste aqui, ó, soltou. Quem estava segurando soltou, por isso que ela é longa e pesada. Para fechar, eu tenho que fazer um movimento quentinho aqui, ó. Por quê? Porque ele vai trabalhando devagar. Eu posso trabalhar muito assim, como eu posso trabalhar com ele. Soltei, né? Ele vai cair lá no fim. Ao invés de eu trabalhar com essa parte aqui, que está passando por uma polia ou não, eu posso pegar aqui no ponto e fazer isso aqui. É o mais comum, tá? Então, se a gente tem um cabo, a gente vai fechar dessa maneira. Mas, se tiver uma situação de risco, a embarcação não permitir, a gente faz isso aqui, tranquilo? A gente vai puxar, vai trazer esse cara até o convés, na hora de tirar, o mesmo esquema. Ele vai estar aqui, eu vou pegar ele por aqui, para ele não soltar, a gente vai trazer até, vai levar até um balde, uma bandeja, e vai abrir esse sedimento. Esse sedimento que a gente abrir, a gente vai colocar no balde e aí vai continuar aquela etapa.
fechado, para vocês terem uma ideia. Caracterizar aquele sedimento. Ou o pessoal que trabalha com organismos bentônicos, né, que é o bentos. Bentos, fundo duro, costão rochoso, fundo mole, areia, lama, como eu acabei de falar, cascalho, seixos, né? Bem, coletor. Vocês foram lá, coletaram. O Luiz deve ter falado para vocês, que eu falo pela primeira vez. É importante coletar ele cheio, completamente cheio. Para eu fazer qualquer estimativa de densidade, número de indivíduos por 0,03 metros quadrados, eu tenho que estar ele cheio, né? Então, e para fazer um trabalho de ecologia, réplicas. Não adianta eu sair no mar, jogo uma pegada, vou para outra estação, jogo outra pegada. Não, ele não é um aparelho, um equipamento adequado para me dar uma lista de espécies. Para ter uma lista de espécies, eu passo uma draga. Então, minimamente, eu vou jogar ele 3 vezes para fauna e mais uma para sedimento, para analisar granulometria, matéria orgânica. Eu não posso pegar daqueles 3 pegadores, tirar uma alíquota para fazer sedimento. Tá? Então, tem que fazer isso. É um amostrador que pega em fauna. Ele não é bom para pegar nem aqueles bichos grandes, megafauna, né, estrela do mar, ou isso. Se o bichinho tiver o azar de estar na mira, talvez ele... Né, mas quando ele vem, a gente acaba tirando ele das análises, porque ele não é bem fauna, ele não é macrofauna. Né? Então, separamos os organismos por tamanho. Bom, como eu falei antes para vocês, chegou, pegamos, a gente tem que fazer no mínimo 10 estações, 3 réplicas por estação, 30. Vocês acham que a gente vai trazer tudo isso para cá, para São Paulo? Não, então a gente tem que fazer uma primeira lavagem. Então, em embarcações, Alfa Crucis, Delfine, costumamos ter essa sequência de peneiras, né? Que é peneira de 2 ou de 1 até meio milímetro. Tudo que ficar retido na peneira de meio milímetro é classificado como macrofauna, tá? Então, a posição dos animais dentro do sedimento é infauna, mas por tamanho, megafauna, estrela do mar, ou isso, por tamanho que fica retido nessa peneira, é macrofauna. Então, a gente está analisando a macrofauna. Estamos fazendo uma estação, jogamos o pegador 3 vezes. Ah, Sandra, não sei se veio tudo cheio. Então, o que a gente faz? Coloca em baldes volumétricos para ver o volume. Né? Então, são informações preciosas para ver se tem mais ou menos o mesmo volume. Vai ser importante para você discutir depois o seu trabalho. Se você coletou só isso numa réplica e coletou 11 litros na outra, o desvio padrão da amostra vai ser alto. Ao contar os organismos. E aí pode descartar essa de 3? Então, quando a gente está em campo e o pegador não veio cheio, aliás, é uma tomada de decisão importantíssima. Eu descarto. Né? Então tem que estar satisfatoriamente cheio. Se o sedimento não é lamoso, dificilmente vai vir todo cheio. Se você tem um declive acentuado, quem garante que o pegador vai cair certinho, vai morder certinho. Então você tem que colocar peso. Tudo é ajustes do tipo de fundo que você está coletando. Tá? Então, e é uma tomada de decisão difícil. Às vezes você passa horas, dias, o dia inteiro no mar, desprezando já aquela cena de filme, né? Não quero mais coletar, vou embora. Aí chega o teu colega, bate na tua cara, fica se cortando pra cima dele. É bem isso, né? Porque é difícil. Mas em todo caso, pegamos, a gente faz uma estação por vez. Joguei o pegador 3 vezes, tenho 3 baldes. Chego aqui com água do mar. Eu coloco uma redinha para tapar a água do mar, porque vem animais na mangueira, então a gente tem que proteger a estação, senão vai poluir. E começa a peneirar. Fica em geral um monte de água, 5, 6 anos em torno, com colher, com pincel, com pinça. E vocês conseguirem enxergar a peneira, a gente pinça e coleta e fixa no álcool 70. Só que o que fica aqui a gente não consegue enxergar. Então a gente dá uma boa lavada, com esse pulsado aqui, a gente tira da peneira, os alunos recolhem, a gente tem pincel, recolhe com delicadeza para não machucar os animais, não cortar, porque tudo isso vai ser problema depois para identificar. Se eu parto um poliqueta no meio, se eu destruo, vai ser um problema para identificar. Eu passo para cá e coloco aqui. Então, para São Paulo, eu vou ter, no caso, se eu amostrei 30 estações, 10 estações, 3 réplicas, eu vou ter potes assim. Aí eu chego aqui em São Paulo, eu quero peneirar melhor, eu posso peneirar melhor. Mas aí começa um trabalho muito a longo prazo, de triar esse sedimento na mão.
lupa, microscópio, né? Lupa e microscópio. E aí, assim, é separar os organismos. O que eu vou fazer? Separar em grandes grupos, né? Então eu separo aqui em poliqueta, equinodermata, bivalve, todos os filos que eu encontrar. Depois eu encaminho para especialista para identificar as espécies. Então, no final das contas, o que eu vou ter? Uma tabela de espécies com as estações. E aí eu vou poder brincar à vontade, fazer estatística, ecologia numérica, fazer gráfico. Então, esse é o trabalho que se tem para fazer, estudar a distribuição dos organismos dentro do sedimento. Eles estão vivos lá, certo? Então eu tenho que saber concentração de matéria orgânica, né? Porque o que mais diretamente está ligado a eles é ter disponibilidade de alimento. Então saber essa granometria, eu vou depois concluir que poliqueta gosta mais de predominante de sedimento lamoso, crustáceo em arenoso, e assim vai. Tá? Então, no barco, essa é uma coleta remota e direta. Eu lanço o pegador, coleto o sedimento, lavo o sedimento e em laboratório a gente tria esse sedimento para pegar os organismos. Ok? Uhum. Aqui já. E eu vou apresentar para vocês então um kit de clorofila, que depois que vocês já passaram pela garrafa? Não? Vocês vão ver que a garrafa ela tem uma torneirinha embaixo, o pessoal às vezes também embaixo assim. A ideia é pegar a água da garrafa, passar por um galão térmico, onde ela vai ficar reservada tanto em tempo de temperatura quanto no abrigo de luz. E quando chega no laboratório, pode ser de embarcação ou em terra mesmo, né? A gente faz esse esquema de filtração aqui. Quando chega mais perto, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem também, não falo muito pra fora, falo mais pra dentro, né? Então, galera, escaca aqui. Aonde que tá a clorofila? No mar. Fitoplâncton. Então eles vão estar em suspensão na água, né? A ideia é a gente usar um filtro, geralmente um que chama GFF, que ele é de vidro. Pode ter que sentir esse daqui. Poucas pessoas vão deixar vocês fazerem isso. Tá? Esse daí não é o GFF, ele é mais de plástico, eu acho que é de acetato, alguma coisa assim. Nossa, que... É um plástico. E a malhagem dele é bem controlada, como ele é feito. Né? Aqui, ó, a gente tem um do outro filtro, tipo. ele é tão... parece só um papel, ele é muito fininho. Esse daí tem uma carinha de plástico, né? Esse daqui tem uma carinha mais de papel, que é o GFF mesmo, né? Então aqui, a ideia é a gente filtrar um volume de água conhecido, que a gente vai tirar com a proveta, tá? E aí vai passar por esse copinho, aqui vai ficar o filtro, então essa garra que a gente solta, coloca o filtro, tá? Então todo o material que está em suspensão vai ficar retido no filtro, como aqui esses aqui, e o dissolvido vai ficar aqui para baixo. O que a gente tem aqui então, que é dissolvido, que as microalgas comem, os nutrientes. Isso, nutrientes. Então, geralmente quando a gente vai fazer análise de nutriente, a gente aproveita a filtração da clorofila para fazer o nutriente junto, tá? Quais são os nutrientes mais famosos? Nitrogênio. Isso aí, mais um, que as diatomáceas adoram. A sílica. Silicato, né? E como isso aqui é de vidro, ele interfere na química de silicato, tá? Então, geralmente quando você vai fazer silicato, você usa um quitaçato de polipropileno, ou PMT, alguma coisa assim, tá? No kit de filtração, vocês sempre vão ter algo gerando vácuo para puxar isso. E geralmente uma bomba. Se você ligar o quitaçato direto na bomba, você tem que tomar muito cuidado com o nível da água aqui. Ah, beleza, é grande, mas quando você está no navio fazendo 4 vezes ao mesmo tempo, é fácil você comer a bola e a água chegar aqui. Então a gente gosta de pôr sempre um frasco de segurança, e se vier a água aqui é porque você já está vacilando isso daqui. A bomba, você não pode ligar ela com muita força, você tem um nível certo de vácuo, que é esse menos 5 aqui, ó. Não sei se depois vocês podem ver mais pertinho. Então, a bomba ela sempre vai ter o vácuo e a pressão. Então vocês têm que sempre ligar no vácuo.
Vocês não manipulam o filtro com a mão, sabe? Vocês sempre usam pins, tanto para colocar ele aqui quanto para tirar. E o filtro ele é armazenado ou em velório assim, ou a gente dobra e coloca em criotubo, que são aqueles de tampinha laranja, e aí já vai pro freezer. O pessoal também gosta de colocar num potinho assim, identificando o que é e o projeto às vezes, e põe sílica para absorver toda a umidade. Beleza? Aqui a gente tem exemplos de filtros diferentes, né, de locais diferentes. Então aqui é um local que tem pouca clorofila, aqui já tem bastante, e aqui tem bastante, só que não é tudo clorofila. A gente vê um material um pouquinho mais claro, né? Então, dependendo até da comunidade que tem fitoplâncton predominante, você vai ter essas cores variando. Eu acho que é isso de clorofila. Vocês têm alguma dúvida? Então, qual que é o nome do método? Nossa. É uma titulação. Titulação. Mas quem desenvolveu, quem recebeu o nome foi o Winkler. É o método de Winkler que a gente faz aqui. A ideia, galera, que ele desenvolveu é tentar formar alguma coisa, algum precipitado, alguma coisa colorida que você consiga quantificar o oxigênio que está dissolvido na água. Então, ele descobriu que se ele misturar a solução de manganesa aqui, mangânica, ele vai formar um complexo que depois você pinga o iodeto, ele junta com esse complexo e forma um precipitado. E é muito curioso, porque se tiver muito oxigênio na sua amostra, você forma um volume grande de precipitado, aqueles frascos, uma meleca aqui, assim, sabe? E aí se tiver menos, vai ter menos dessa meleca. E costuma-se usar o frasco âmbar, porque ele tem que ficar um abrigo de luz. Então você pingou o R1, pingou o R2, você deixa isso guardadinho. Você tem até 8 horas para fazer essa análise, essa titulação depois. E a análise em si, o que é? Você pegar esse precipitado, dissolver ele com ácido sulfúrico e aí forma uma coisa colorida. Quanto mais escuro for isso, mais oxigênio tem, né? Então aqui a gente tem uma bureta eletrônica dos anos 80, sei lá quanto, mas ela é muito boa, ela é precisa e ela tem esse botãozinho aqui, tipo, você consegue até regular o quanto que esse botãozinho solta de reagente. E aí, conforme você vai apertando aqui, ele vai mudando o número, esse êmbolo vai subindo e o reagente vai caindo dentro do becker, né? A gente costuma usar um agitador magnético para ficar fazendo essa mistura, né? E aí é aquela coisa, vai ter aquele xixi bem escuro da manhã, assim, que tá um amarelão, né? E conforme você vai jogando o tiosulfato, aquilo lá vai clareando até um ponto que a gente não vai conseguir ver direito. Aí a gente piga o iodo, que vai ficar aquele roxo, e aí você vai conseguir ver bem rápido o ponto de viragem. Aí anotou o volume, faz as contas malucas, que não estão aqui, mas deveriam estar, para você chegar na concentração de oxigênio. Beleza? Esse aqui é o frasco mais legal que a gente tem para o dedo, que a tampa dele tem esse dedo. Então, quando eu coloco ele aqui, eu tiro um pouco de amostra e eu tenho volume para pingar os reagentes direto no frasco que eu fiz a coleta. Então, eu não tenho que fazer a diluição do precipitado, passar por um becker para ir fazer a titulação. Então, eu garanto que tudo que precipitou, eu estou titulando. Eu minimizo o meu erro de ficar transferindo de um recipiente para o outro. Tá? Isso aqui foi desenvolvido lá pela Elizabeth, no laboratório da Minute. Não sei se eles mandaram fazer desse jeito, não sei se eles copiaram de alguém. Muito bacana. E aí eu gosto de usar sempre pipeta, que ela é bem precisa, o volume dos reagentes entra na ponta, então o pessoal às vezes recorre a seringa numa emergência, mas ela não é o mais adequado porque você não tem todas as casas decimais ali do volume. E aí tem rigores, né, galera? Se você for fazer o padrão ouro, eu joguei muito disso, né, padrão ouro da Covid, né? Você vai usar tudo isso aqui automático.
o cara vai até te falar, ó, tá na hora de você fazer a padronização de novo do seu titulante. E a gente tem que fazer isso toda manhã, a gente faz a padronização para saber a concentração exata. E aí você consegue controlar se os seus reagentes estão contaminados ou não, pelo branco dos reagentes. Aí quanto mais especialistas vocês ficam, mais rigor vocês vão acrescentando. E é basicamente isso. A gente tem esse kit de madeira que é muito bem feito para levar para o navio. Então, isso aqui é fácil de você fazer uma mala e tudo mais no balcão, né? Mas também poderia ser tudo solto na bancada do laboratório. O navio é que tudo pensado para o navio. Tem coisa para aprender aqui tem também, né? E era isso, galera. Foi bem legal. Quer falar? Manda abraço. Fechou. Pessoal, esse aqui é o CTD, já trabalharam com programa CTD, o básico assim na aula, né? Então você sabe para que o CTD serve, ele vai baixar a medida de temperatura e salinidade. Esse CTD aqui ele é cabeado, então ele pode ser operado pela bateria, então você desconecta os cabos e ele desce alimentado só pela bateria, depois você extrai os dados. Você pode descer ele cabeado também. Mas se você estiver numa profundidade muito grande, os cabos tendem a se enroscar e aí você vai ter uma bela dor de cabeça. Então é legal você ir com fita reta e outra. Ou então usar um cabo eletromecânico, que aí já é um cabo só, faz as duas funções. Para medir temperatura, salinidade, a gente pode usar aquele CTD pequenininho, o Castaway, tá ligado? Você baixa ele, sobe, já consegue ver o dado. Só que a precisão dele é muito menor comparado com esse daqui. E ele vai até no máximo 200 metros. Esse aqui já vai até uns 600 e tem modelos que vão até 1000, tantos mil metros de profundidade, porque ele vai ter outra carcaça, outra caixa estanque, entendeu? Vai ser mais resistente. A operação dele não tem muito segredo. Ele é um pouquinho mais complexo do que o Castaway, você tem que configurar algumas coisas no arquivo de configuração. Tipo, taxa de amostragem, baud rate, o jeito que ele vai se comunicar. Mas aí você ligou ele, configurou. A gente liga ele tem esse switch aqui ele é magnético, então para ele não ter problema de entrar água através do interruptor, ele é magnético. Você ligou, tá ligado já, tá adquirindo. E você pode configurar ele para ele só começar a mostrar dado quando ele estiver dentro da água. Você pode configurar ele para já começar a mostrar quando se ligar. Vem aqui, ó, dá start. Então aqui ele vai perguntar várias coisas, o tipo de arquivo que vai sair, configura o nome, coisa para ver com mais calma depois. Aqui para sobrescrever, aí você bota as informações, né, metadados da sua coleta, então navio, estação que você tá, quem que tá operando. Fechou. Aqui você consegue ver duas telas principais, tá? Então aqui ele vai mostrar o que ele está coletando pelo tempo. Então conforme o tempo acontece, ele vai criar uma linha nova porque ele está medindo naquele momento. Temperatura, salinidade, pressão. E aqui ele vai desenhar isso num gráfico para você conseguir visualizar o seu perfil. É um gráfico de mais de um eixo, então a gente está acostumado lá na aula de matemática a ter o eixo Y de profundidade e o X de temperatura. Só que para você conseguir visualizar mais de um dado, ele vai desenhar o eixo de temperatura embaixo e o de salinidade em cima. E você consegue também configurar no software qual que é o intervalo que você quer mostrar de salinidade, de temperatura, para você que sair tela. Aqui, no CTD, ele tem... Tá vendo esse monte de rabicózinho aqui? Isso aqui é onde você encaixaria outras sondas, entendeu? Aqui no momento ele está só configurado para mostrar a temperatura e salinidade, mas você consegue colocar sondas para turbidez, fosfato, e aí ele tem esse sistema de bombas aqui também que é importante, porque para ele ter uma amostragem precisa, ele precisa ter a mesma quantidade de água passando nos sensores ao mesmo tempo. Então ele tem esse sistema de bomba para garantir um fluxo contínuo para os sensores. Ele pode ser usado cabeado assim, baixado, né, para perfurar água, ou ele pode ser deixado no fundeio, mas aí geralmente você vai usar outros tipos de aparelhos para deixar fundeado, que é um equipamento caro. E aí, quando ele está fundeado, ele vai na horizontal, e para evitar que bolhas vão para dentro do sensor, então o sistema de bombas aqui que está sempre, esse mesmo sistema de bombas, você dá uma ajudada na tubulação das bombas, para poder usar ele na horizontal sem ficar bolhando na horizontal. Pode baixar. Vamos lá. Está aparecendo aqui Deu start. a temperatura, vocês já puseram aí? Sim. Que já está mostrando. Cadê a marca? Quer baixar para ver se parece? Temperatura.
É, temperatura 16? Nossa, estranho. Está 19. muito baixa a temperatura. Vamos pôr na água para ver o que fica. Aí conforme baixa, ele vai desenhar aqui no seu gráfico. Ele está entrando na água. Já apareceu? Não. Ah, ele tá fora de escala aqui. Está fora de escala. 13 graus vai ficar. Está 19. Eu vou baixar o range de temperatura para 10, tá? Tá bom. Pronto. Tá vendo que já apareceu aqui? Ao invés de eu ter um gráfico de temperatura de 30 a 40, eu botei para 10 a 40. Aí ele já começa a aparecer a temperatura, só que a salinidade ainda não está aparecendo. Não, você está fora d'água. Ah, show. Isso aqui é a temperatura do ar, certo? O aparelho está fora d'água. Ele vai medir pressão zero, é a nossa referência. Então está praticamente zero, não sei. Aqui eu enxergo. A pressão tá... Zero, alguma coisa. Tá zero. E a salinidade que ele está medindo está no ar, não tem sentido falar salinidade. Então eu vou descer, ele vai entrar na água. Quando o sensor de temperatura chegar na água, ele vai dar uma variação aqui. Vocês viram que mudou já. Ele ainda está desenhando aqui no meio. Não dá pra ver aqui porque ele tá meio que sem mudar muita coisa. Agora quando tá no oceano você vê a termoquina bonitona e tal. Agora, daqui a pouquinho vai aparecer um traço azul, que é o traço de salinidade. Quando o sensor de salinidade Aí, ó. ficar totalmente dentro da água, Encostou na água, ele salta. então esse azul é a salinidade. E agora vocês veem que, conforme eu vou me aprofundando, os valores vão variando um pouquinho. Essa água não está uniforme. Aí assim, você tá trabalhando a 100 metros de profundidade, você dá 100 metros de cabo. Você não tem como saber que ele bateu no fundo. Então o ideal é você dar 90, 95 para evitar que ele bata no fundo, entendeu? Alguns modelos mais avançados vão ter um sensor de distância do fundo, acústico, e aí você consegue ter essa informação em tempo real, mas em geral não tem como. E geralmente o CTD ele vai descer acoplado com a rosete, entendeu? Porque você já amostra a temperatura e salinidade. Baixando o conjunto de equipamentos, você vai medir a temperatura e salinidade do CTD. Só que você não vai coletar a água ao mesmo tempo que você baixa. Então, na descida você mede com o CTD e na subida você fecha as garrafas para mostrar. Entendeu? Isso por uma questão de diferença de pressão. Então, você não quer fechar a garrafa ali em cima e levar ela para uma profundidade enorme, que você vai explodir a garrafa. Então, a pressão fecha. A rosete vem em vários tamanhos, cores, modelos, para vocês brincar. Então, essa aqui é uma menor, mais compacta, mas lá no Lio tem uma bem maior. E eu já vi umas rosetes enormes em muitos navios de pesquisa. A rosete ela não tem muito segredo, ela tem um módulo de controle que vai junto com o CTD, que vai fazer a comunicação entre o conjunto do CTD e rosete e a unidade de bordo. E aí, de seco, você vai disparando as unidades que você quer fechar. Por que a gente vai usar as garrafas? Porque tem muitas coisas, por exemplo, gases dissolvidos que a gente não consegue medir na mesma decisão que a gente tem com uma amostra dessa. Além disso, a amostra da garrafa você também pode usar para fazer, além das análises de química, material particulado, a amostra qualitativa de plâncton, entendeu? Então você também usa uma amostra de água. As garrafas você vai fechando de acordo com a profundidade que você quer mostrar. E aqui, ó, deixa eu mostrar o... Só fazer um comentário antes, gente. Vocês estão vendo em azul aqui? Salinidade estava no zero, entrou na água, começou a aumentar a salinidade. Por incrível que pareça, tem uma pequena estratificação aqui. Agora, interessante, vejam que ela desceu por um caminho e voltou por outro caminho. Os sensores estão aqui embaixo. Então, o que a gente tem que usar, de fato, são os dados que você tem na descida do equipamento. Na subida, você tem um pouco de turbulência, você mistura água e não é uma medida uma curada tão precisa. Tá? Vejam que dá diferença. Mesmo aqui, tem diferença aqui. Essa pequena estratificação, ó, um caminho na ida, outro na volta. E na termoclina, você vê isso mais claramente ainda. Ela faz isso e volta um caminho bem diferente.
você vai dando os comandos lá para disparar suas garrafas, é isso que vai acontecer. Cada rosete vai ter um mecanismo, né, de fechamento. Tá vendo? Fechou. Vou fechar outro. Olha lá, eita, fechou. Pronto, fechou. Aqui não fechou completo, né? É mais pra fins de demonstração. Sua garrafa vai subir assim. Essa aqui não vai dar. Vou pegar uma que tá fechada. Ela vai subir fechada, que nem essa daqui. Respiro fechado, primeiro você abre o respiro, depois você abre a torneirinha lá embaixo. Primeira coisa que você vai arrancar dela vai ser a amostra para gases. Então, a amostra que o pessoal vai fazer para quantificação de CO2, de oxigênio, essa tem que ser primeiro, entendeu? Aí, dependendo do projeto que você está, você pode ter, por exemplo, a galera vai trabalhar com microplástico. Aí vai ter que usar uma outra garrafa, tipo aquela lá que a borracha é externa, para não contaminar com microplástico. Isso aí tudo vai mudar muito do projeto que você está trabalhando. Entendeu? Então, descendo mais de CTD, subindo sua amostra para garrafa, deixa eu ver se alguma coisa. Acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma curiosidade? Oi? Sim. Geralmente essas USs elas têm um lugar para você conectar o CTD, inclusive o que faz a comunicação entre o mecanismo de disparo das garrafas e a unidade de corte geralmente é o CTD. Normalmente a gente deixa um espaço ali no lugar de uma garrafa vai o CTD. Às vezes, dependendo do tamanho da roseta, o CTD vai até no meio, mas quando você não tem o CTD no meio, já acoplado no meio da roseta, você pendura do lado. Aí não precisa ir com essa gaiola, só o CTD. Aí depois disso tem a parte de processamento dos dados, que é mais calma. Arranca o arquivo do CTD, e aí tem que fazer uma série de processamento para remover picos, interferências, entendeu? Fazer binagem, isso está um pouco mais complicado. Na verdade, a parte que dá mais trabalho é pegar os dados depois de trabalhar. Descer o equipamento, pegar os dados é relativamente tranquilo, desde que você tenha pessoas trabalhando a bordo e fazendo o trabalho para você.